Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela, para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja, para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos, e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Vamos agora para a palavra em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é quem eu sou. Olhe para essa bonita que está do teu lado e pergunta assim, você me conhece? Se não me conhece, vai me conhecer mais hoje. Em nome de Jesus. Sem pressa de ir embora. Amém? Vamos iniciar a nossa palavra com o texto que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que está em vocês, do Espírito Santo que está em nós? O qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Oh, Jesus. Pegou assim um puxãozinho de orelha aí? Você está glorificando a Deus com o seu corpo? Você está cuidando de você mesma? Gente, essa palavra foi muito pontual para esse tempo, porque ela primeiro falou comigo, de uma forma muito forte. Muito forte. E nós temos temas pré-estabelecidos, né? São 9 encontros para o nosso ano todo. E esse tema, ele não caiu nesse mês de abril por acaso. É porque Deus quer falar com a gente nesse tempo, nesse mês, dia 11 de abril. Deus quer lembrar você do cuidado com o seu corpo, com você mesma. Amém? Faz uns 20 dias, gente, que eu li essa palavra. E ela veio como uma flecha, assim, no meu coração. E aí eu falei, Senhor, eu não estou cuidando de mim. Eu não estou cuidando de mim. E aí acendeu uma luz. Eu disse, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso tirar um tempo para fazer os meus exames, para cuidar da minha saúde, para olhar um pouquinho para mim. Porque a gente cuida de todos e de tudo. E às vezes a gente fica por último, né? A gente marca consulta para o marido, a gente marca consulta para os filhos, a gente cuida de todo mundo, mas a gente vai empurrando, né? E eu estava assim, gente, me arrastando, sendo arrastada. E aí, até o ponto de eu perceber que tinha algo de errado comigo. Não era normal o que eu estava sentindo. Não era normal. E aí eu comecei a ter uns sentimentos assim, de muita tristeza, de muita angústia. Eu dizia, Senhor, mas por que eu estou me sentindo assim? Eu tenho tantos motivos para estar feliz, eu tenho uma família maravilhosa, eu me sinto uma pessoa feliz. Mas sabe quando o corpo não sente isso? E aí começou a ficar estranho o que eu estava sentindo, porque eu estava bem, mas o meu corpo não estava bem. Então, não estava bem. E aí Deus falou comigo. Sabe aquele exame que tu fez lá em dezembro, que tu nem abriu ainda? Tu vai abrir ele? Gente, eu abri. E estava tudo baixo. Desde dezembro o exame pronto. Eu vi faz 15, 20 dias atrás. E aí, eu fui entender por que eu estava me sentindo tão mal. O ferro baixo, vitamina B12 baixo, o negócio, tudo que é de vitamina, meu estava baixo. Aí eu precisei fazer reposição, né, de todas essas vitaminas. Estou fazendo, até meu braço está meio roxinho aqui. Fiz a reposição do ferro na veia. E foi lindo o trabalhar de Deus em relação a isso na minha vida. E eu quero convidar você, mulher, a priorizar você em nome de Jesus. Porque às vezes aquilo que você está sentindo é hormônio, não é demônio. É hormonal. E às vezes a gente espiritualiza tudo.
Eu já estava pensando, Senhor, será que eu estou com depressão? Tem alguma coisa errada comigo? Porque eu não tinha força para me levantar. O meu corpo todo doía. Gente, desde aqui do fio, do cabelo, até a planta do meu pé, tudo doía. Meu Deus, falando em cabelo, meu cabelo parou de cair. Gente, faz uma semana. Glória a Deus, aplaudo o nome do Senhor por isso, porque isso é uma vitória, em nome de Jesus. Porque o meu cabelo, gente, estava caindo assustadoramente. Quem está com o cabelo caindo assim? Olha, eu acho que você faz tempo que você não faz exames. É ou não é? Então, vai olhar. Porque eu falava, gente, o que está acontecendo? Meu cabelo não para de cair, eu uso shampoo bom, a minha cabeleireira é top. O que está acontecendo aqui, gente? Faz uma semana meu cabelo já parou de cair, meu cabelo vai crescer, em nome de Jesus, vai ficar bem cheio. Que é 4 fiapinhos, gente. Eu já tenho pouco cabelo, ainda caía tudo. E eu orava, Senhor, cura a queda do meu cabelo, Pai, eu não sei o motivo. Eu orava, eu pedia. Aí é claro que Deus não respondia a minha oração, porque eu não estava fazendo a minha parte. Aquilo que eu devo fazer, Deus não faz. A minha parte, eu preciso fazer. Porque é fácil a gente vir na igreja aqui, adorar o Senhor, a gente fazer o nosso devocional em casa, tudo isso é adoração. Mas cuidar do nosso corpo também é adoração. O autocuidado da gente olhar para nós e cuidar de nós mesmas. De ser caprichosa. De ser zelosa com a gente. E em casa, andar bonita também em casa. Porque às vezes em casa é só o bagaço, né, gente? Misericórdia, em casa é só a blusa do vereador. É só aquela blusa rasgada aqui de tanto lavar a louça. É só a bagaceira para o marido, não bota o brinco em casa, a gente fica, assim, gente. Deus está falando comigo também. De eu levantar e me arrumar para ficar em casa. Para eu me sentir bonita, para o meu marido. A gente precisa ter esse olhar de cuidado, da gente se cuidar, da gente lavar o nosso cabelo, não andar com o cabelo oleoso toda a vida. Ficar bonita, cheirosa. Da gente se olhar e a gente gostar daquilo que a gente está vendo. Porque você vai ver, lá atrás tem um espelho. A gente precisa olhar e, no mínimo, gostar daquilo que a gente está vendo. Caso contrário, a gente precisa agir. Para que a gente se enxergue mesmo como Deus quer que a gente se enxergue. Como filhas. Nós somos filhas amadas do Senhor. Né? Claro que não o exagero, né? O exagero do autocuidado, o exagero, sabe? Aquela pessoa que é exagerada, assim, exagerada. Quando tu olha, a pessoa parece o fofão, porque botou botox em tudo quanto é lugar, preenchimento em tudo quanto é lugar. A pessoa, cada semana está com uma cor de cabelo. Isso reflete muita coisa. A pessoa não se gosta do jeito que vê. Uma coisa é botar um botox, né, gente? Legal. Sim, para tirar as marcas de expressão. Ai, se eu pudesse, Senhor. Né? Para a gente ficar mais bonita, na medida certa. A gente precisa se cuidar na medida. Olhar para a gente e cuidar daquilo que o Senhor nos deu. E não só nos respeitar, olhar para a gente com respeito, mas respeitar também essa bênção que está aí do teu lado. Olha para ela que está aí do teu lado. Você sabia que ela também é filha de Deus? Que Deus ama ela tanto quanto você? Ela é a amada do Senhor. Então, respeite a sua irmã. Respeite quem trabalha com você. Respeite quem caminha do seu lado. Nós precisamos respeitar. Filhas do Senhor têm atitudes como o nosso Senhor tem. E o nosso Pai é cheio de respeito. Então, respeite. Seja uma mulher discreta. É tão ruim quando tu chega num lugar e uma pessoa espalhafatosa, pessoa acelerada, né? A gente fica até assim, né?
Mulher precisa ser discreta, elegante. É claro que tem as sanguíneas que botam, né, o gás na gente. Glória a Deus pelo meu marido que é sanguíneo, que chega lá em casa e, né, e me coloca para frente, porque eu sou fleumática, se deixar eu só quero dormir e ficar em casa. Né? Glória a Deus pelas irmãs mais, né, mais para frente, mais agitadas. Mas nós precisamos ser discretas. Gente, hoje é um culto de mulheres, a gente precisa aprender. Amém? O Senhor está nos ensinando porque Ele nos ama. Então, ser discreta. Cuidar com a forma que nós falamos com os outros. Que deselegante é. Nossa, como tu engordou, né, Keila? Nossa, essa saia de cetim realçou tua barriga. A gente não... Gente, quando você achar alguém gordo, nunca fala. Nunca fala, guarda para você. Agora, se você achou, ai, como você emagreceu, que linda que você tá. Da nossa boca só pode falar coisa boa. Só pode sair coisa boa da nossa boca, em nome de Jesus. Filhas do Senhor falam coisas boas, porque a nossa fonte é o céu. Então, do céu só tem coisa boa. Então, da nossa boca vai sair só coisa boa. Se você não gostou do cabelo da irmã, fica quietinha, não precisa falar. Ela provavelmente também não gostou. Ou ela pode ter gostado, e daí? Gosto não se discute. Amém? Cada um tem o seu. Nós precisamos respeitar umas às outras. E o nosso corpo, gente, é tipo cartão de crédito. A gente vai usando, vai usando, vai usando, vai gastando energia. Passa ano, entra ano, e a gente não cuida. Mas depois, a fatura chega. É inevitável. E talvez ela vai vir bem alta, como a minha veio. Com falta de um monte de coisa. Mas, hoje, nós vamos conhecer a nossa verdadeira identidade no Senhor. Amém? Tem alguém que tem identidade aí? Alguém que tem uma identidade? Pode me dar a identidade? Identidade. Aqui. Vamos lá. A identidade da Mari. A Mari tá bonita, gente. Tá rindo na foto. Na época que eu fiz minha identidade, não podia rir. Agora pode rir? Olha que legal, gente. Vou fazer identidade só para rir, ver se eu fico bonita. Oh, Jesus. Hoje, Deus vai trazer à luz a nossa verdadeira identidade. Vocês creem nisso? Pega o celular de vocês aí, todas vocês. Isso, pega o celular. E liguem a lanterna de vocês, todas. Enquanto vocês ligam, me respondam. Quem é a luz da nossa vida? Vamos falar mais alto? Quem é a luz da nossa vida? Jesus. Amém. Agora levantem o celular assim bem alto. Isso, olha que lindo. As meninas da mídia agora vão fazer foto, vão filmar em nome de Jesus. Eu vou tirar uma selfie também, pode ser? Vamos, vou tirar uma selfie, pera. Aí depois a galera lá corta essa hora, não sei o que vai fazer. Ô, Jesus, não tem lugar no meu celular. O diabo se levantando na minha vida. Misericórdia. Gente, é porque a gente tem 2 filhos, daí é difícil a gente assim... Ah, ali a Bela. Obrigada, Gé. É porque daí já fica ali no... Vamos. Ah, eu vou fazer um vídeo, acho que vai ficar legal. Gente, que blogueira. Vamos lá. Quem aqui quer que o Senhor ilumine a sua vida, mexe o celular? Vamos lá. Filmou, né, gente? Porque eu sou bem dessas, de não apertar o botão, dá tudo errado. Mas deixa eu falar para vocês. Hoje, pela fé, Deus está trazendo luz para a nossa identidade e para a nossa vida. Vocês creem nisso? Porque aonde tem escuridão, a gente não consegue enxergar. Aonde tem escuridão, fica difícil ver os problemas. Mas como o tema do nosso ano é de dentro para fora, Deus está trazendo a luz para que nós possamos enxergar
aquilo que precisa ser transformado. Enxergar a nossa verdadeira identidade. Eu posso falar para ti, Mari, você não é filha do José Geraldo Browns Faria, nem da Michele Martins Gonçalves Farias. Você não é filha deles. Sabe de quem você é filha? Do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Jesus que morreu na cruz. O seu José Geraldo e a Michele foram instrumentos para que você viesse à Terra. Quando a gente entende isso, a gente para de viver em mimimi. Oh, céus, como é que é? Oh, céus, oh, vida, oh, meu Deus, que sofrimento. Porque daí a gente sabe quem a gente é no Senhor. E olha que lindo. Vocês sabiam que o milagre que o Senhor mais operou, que estão registrados na Bíblia, foram sobre a cegueira? Por que você acha que foi o milagre que o Senhor mais operou, que está registrado aqui na Bíblia, nas Escrituras? Porque a cegueira nos impede de ver o Senhor. A cegueira nos impede de ver aquilo que Ele está fazendo. A cegueira nos impede de enxergar quem Deus é e quem nós somos. Porque o cego não consegue nem enxergar quem Ele é, nem que ele queira. E hoje Deus quer abrir os nossos olhos e nos curar dessa cegueira. Deus quer imprimir uma nova identidade em nós. Amém? Posso falar para você? Aqui, essa identidade. É porque humanamente nós precisamos vir e andar pela terra, porque precisa de um negócio desse. Mas assim, é meio doido eu dizer, mas descarte isso. Pela fé. E receba o Pai de vocês de verdade. Hoje nós estamos falando quem nós somos. E sempre que nós perguntamos quem nós somos, a gente pergunta, mas de onde eu vim? Quem eu sou? Eu sou filha de Deus. Repita isso comigo. Da onde que a Mari veio? Aqui fala, origem. Rio de Janeiro. Mas a tua origem não é o Rio de Janeiro. Sabe onde é a nossa origem? O céu. E quando a gente entende isso, que nós somos, quem nós somos, da onde nós viemos, fica tudo mais fácil. A gente vive de uma forma mais leve. Lá em Gênesis, enquanto o nosso Deus criava, na criação, Ele falou assim, para a água, água, produza peixes. E Ele falou para a terra, terra, produza sementes e árvores frutíferas. Agora me diz uma coisa, se esse peixe sair da água, ele vai sobreviver? Não. Se uma árvore, ela for arrancada pela raiz da terra, ela vai sobreviver? Não. E como que você quer sobreviver longe do Senhor? Não tem como. Por isso que cada vez mais nós vemos uma geração com muitos problemas de identidade. Com muitos problemas existenciais, porque nós não entendemos quem nós somos. Nós não entendemos aonde que está a nossa fonte de vida. Aonde é a nossa fonte de vida? É o Senhor. É o céu. É Ele. Senão a gente não sobrevive, gente. Não tem como. Nós precisamos reconhecer da onde nós viemos. E a partir do momento que nós reconhecemos da onde que nós viemos, a nossa vida muda, o nosso destino muda, a gente anda diferente, a gente para de encher a nossa mala de coisas pesadas, de tristeza, de sentimentos ruins. Essa mala é o nosso coração. Essa mala são as coisas que nós carregamos desde a nossa infância. Todas nós carregamos alguma coisa. Todas nós temos uma história.
Algumas histórias mais difíceis, mais desafiadoras. Outras histórias mais bonitas. Outras cheias de aventura. Outras com algumas perdas. Mas eu quero te falar, se você ficar carregando tudo isso dentro de você, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Insustentável. A gente precisa entregar tudo para o Senhor. Porque senão vai ficar pesado demais. É muito peso. E aí você não vai mais se enxergar. Porque são tantas marcas que você carrega que está deturpando toda a sua identidade. Tudo. É claro que aquilo que nós vivemos desde a infância constrói o nosso caráter e aquilo que nós somos hoje, é verdade. Mas eu preciso escolher aquilo que de fato eu vou manter dentro de mim e aquilo que eu não quero. Eu não preciso carregar isso. Eu não preciso levar isso comigo. Hoje o Senhor te convida para deixar todas as malas, todos os entulhos, tudo que você está carregando. Por que a palavra do Senhor fala que a porta dos céus ela é estreita? Porque cabe só eu. Não cabe entulho, não cabe mala, não cabe. Não cabe mochila, não. Deus, Ele quer só você. Só você é filha. Foi por você que Ele morreu. É você que Ele escolheu. Você entende? Vamos deixar de lado em nome de Jesus. Pela fé. Vamos deixar essas malas. Vamos deixar esses sentimentos. E vamos viver de fato aquilo que nós somos no Senhor. Aleluia. Lá em Mateus 16, abre lá, Mateus 16, 16 e 17. Olha que texto lindo, gente. Fala de Pedro. Aí Jesus estava perguntando, né? Quem que vocês dizem que eu sou? Porque eles falam aí uma coisa, falam outra coisa. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim para ele: Bem-aventurado é você, Pedro. Sabe o que é bem-aventurado, gente? Feliz. Feliz é você, Pedro. Filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você, por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Se a gente seguir lendo esse texto, ali vai dizer, foi depois disso que Jesus falou assim, sobre esta pedra. Porque ele entendeu quem Deus era, Deus estabeleceu o ministério dele na terra. Só depois que ele entendeu quem Deus era. Aí Pedro foi estabelecido como o iniciante da igreja. Olha que privilégio, quando ele reconheceu quem Deus era. Sobre essa pedra, eu estabeleço a minha igreja. Hoje, Deus está estabelecendo coisas novas sobre a sua vida. Mas você precisa entender quem Deus é. Ele é o Cristo para você? Ele é o Filho do Deus vivo? Ele é o Deus Todo-Poderoso? Ele é o Pai Onipotente? Ele é tudo isso para você? Se Ele for, eu não tenho dúvida que você vai viver uma vida plena aqui na terra. Não que não tenha dificuldade, gente, porque é mentira. Se falaram para você que o Evangelho não tem dificuldade, se você veio na igreja, porque o Senhor vai resolver todos os teus problemas, me desculpa, mentiram para você. Mas eu posso te falar que o nosso Jesus, Ele vai com a gente na fornalha. Ele fecha a boca do leão. Ele faz milagres lindos. Amém? Esse é o nosso Deus, que está com a gente em todo o tempo, em todo momento. Amém? Então, quem eu sou? Se perguntar para você agora, quem é você? Você sabe o que você vai dizer? Você tem convicção assim, ó, eu sou isso. Deus me fez isso. E eu vou chegar nisso. Mulheres
convictas daquilo que Deus falou? Ou você não sabe nem para onde está indo? Se você não sabe para onde está indo, é porque você não sabe a sua origem. Porque nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, nós temos uma firmeza no nosso andar. Nós sabemos aonde nós estamos caminhando. Amém? Sabe quem tinha essa convicção, gente? João Batista. Que cara fera. Ele era meio maluco, gente. João 1:19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é você? Aí ele falou: eu confesso. Em outras versões fala: eu falo, sem rodeio. Tem uma versão que fala assim: ele falou sem rodeio, abertamente, claramente. Eu não sou Cristo. Porque ele estava perguntando para ele: tu és Elias? Quem tu és? Tu és Jesus? Ele falou: eu não sou o Cristo. Vamos lá? Mais um. Então quem você é? Se você não é Elias, não sou, disse. É o profeta? Não. Respondeu. Aí mais para frente ele vai dizer assim: sabe quem eu sou? A voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para quem ele veio. E a palavra do Senhor fala que não houve nascido de mulher maior do que João Batista. Vocês têm noção? Jesus fala isso. Olha, não houve nascido de mulher homem igual a ele. Mas sabe por quê? Ele sabia quem ele era. Ele era determinado. Ele era autêntico. Ele não se moldava aos outros, aquilo que estava na moda, aquilo que era legal, aquilo que era descolado. Não, gente. Ele era autêntico. Ele estava lá no deserto e pregando: convertam-se, raça de víboras. Ele não tinha vergonha, ele falava. Ele era autêntico, ele não imitava ninguém. E hoje em dia está tão chato, as pessoas são tudo igual. Os vídeos no YouTube. E aí, galerinha do meu canal? Todo mundo igual. O de criança mesmo, gente. É tudo a mesma coisa. Eles começam tudo com a mesma voz, a entonação de voz. Jesus, estudaram tudo no mesmo lugar. O que aconteceu? Porque não tem mais a autenticidade. Não tem. E ele era autêntico. Por isso que ele foi quem ele foi. Por isso que as pessoas iam no deserto procurar ele. Quem vai no deserto, gente? Todo mundo foge do deserto. Mas eles iam lá para ouvir ele. Porque ele sabia quem ele era. Ele pregava com autoridade. Não tem como Deus abençoar uma versão que não é a original. Não tem como. Deus não tem como te abençoar se você não for a sua versão original. Deus quer que você seja você, original. Gente, porque o que mais tem hoje em dia é coisa falsificada. Em nome de Jesus, eu me recuso a usar coisa falsificada. Primeiro que é feio, né, gente? Cristão não usa coisa falsificada. Cristão não só nega imposto, cristão faz tudo direitinho. Amém? Mas vamos lá, qual é a diferença do original e do falso? Eu sempre digo assim, gente, se não tem condição para comprar o original, compra o original que não é o falso. Deu para entender? Hã? De outra marca. Entendeu? Uma vez eu sonhava com esse tênis aqui, gente. O samba, mas é muito caro. Esse tênis. O original é caro. Aí eu usava um que aí a minha irmã me deu, um outro. Mas aí ele era pagode. Não era o samba. Mas ele não é, ele era outra marca. Ele não era um Adidas falsificado. É um similar? Não, não é similar. Ele era outro. Porque ele não era. Ele era uma inspiração, legal. Mas ele não era falsificado. Só que isso está sendo tão comum da gente usar as coisas falsificadas porque as pessoas não são mais verdadeiras em nada. Mas vamos vir ao caso, gente. Se você tem um tênis falsificado, continua usando, mas aí não compra daqui para frente. Amém? Por quê? Olha que forte isso, gente. O produto original, por que ele é mais caro? Porque ele tem qualidade?
Porque não sonega imposto, ele paga todo imposto. Porque ele tem mais qualidade, certo? Ele tem uma mão de obra qualificada. Ele tem uma empresa, ele tem um espaço. Por isso que é mais caro. Né? Meu Jesus. Ô Senhor. Segura a tua serva. O falso. O falso é de baixa qualidade. Não paga imposto. Estraga rápido. É ou não é? Aí a gente fala, eu devia ter pago mais caro. Eu devia ter ido fazer meu cabelo lá na Neide, porque lá ia ter dado tudo certo. Eu devia ter ido fazer, não sei, qualquer coisa. Porque às vezes a gente vê porque o barato sai caro. Deus quer que a gente seja a nossa versão original. Olha aí para a irmã do teu lado e fala. Original, irmã. Nada de falso. Falso basta o tênis. Falso basta o relógio. Falso basta a blusa. Amém? Nós seremos originais. A gente precisa escolher ser a nossa versão original. Gente, hoje aconteceu uma coisa tão, sim, de uma versão que não era minha, em nome de Jesus. Vou contar para vocês. Fui levar o Estevão no médico, que ele está com febrinha, está doentinho. Aí, quando eu estava voltando para o carro, eu olhei para o tênis dele e falei assim, meu Deus, meu filho, que tênis sujo. Onde é que tu foi com esse tênis? Eu estava jogando bola lá na igreja, mãe. Aí, meio molhado, né? Eu disse, poxa, Tê, bem com tênis branco, meu filho. Para, né? Não faz mais isso. Se tu quer jogar bola, vai com o tênis para a igreja. Aí o carioca olhou assim para mim. Tu prefere um tênis sujo ou um menino sem saúde? Se ele suja o tênis, é porque ele tem saúde. Aí eu, verdade. Aí eu fiquei pensando, aquela versão ali, sabe qual era? A versão bruxa. Não era eu, não era original. Porque eu não sou assim. Eu não aceito ser assim. Não aceito, gente. A gente não pode aceitar ser chata. A mulher que chega em casa e vai brigando com todo mundo, que fala alto, que quer mandar no marido, que ela sabe tudo e ele não sabe nada, ela quer ensinar tudo. Gente, misericórdia! Essa versão não é a você. É a falsificada. Amém? Não aceite essa versão para você. Essa não é a forma original que Deus te criou. Chata, ranzinza, mandona, gritona. Deus não nos fez assim. Nós somos doces, nós somos amáveis. Nós precisamos ser essa versão, em nome de Jesus. Essa é a nossa versão original. Eu quero, gente, que essa seja a minha versão, assim, todo dia. Em nome de Jesus. Versão bruxa, versão chata, versão berrona. Isso é tudo falsificado. E eu não quero coisa falsa para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos entregar a nossa melhor versão lá na nossa casa. Você entrega a sua melhor versão lá? Porque eu vou dizer para vocês, essa versão de vocês aqui é maravilhosa. Ô Jesus, eu acho que é essa versão que o teu marido sonha que tu seja lá na casa dele. Tenho certeza. Ai, como ela fala doce. Meu Deus, se ela falasse doce assim lá em casa. Ai, como ela é calma lá. Nossa, quando a visita sobe no sofá, nem fala nada. Né, gente? Aí se é o Estevão, se é a Ana. Eu não sou mais assim, gente. Deus já me libertou. Gente, Deus tem transformado a minha vida. Eu posso falar para vocês. Porque eu não aceito mais ser essa versão falsificada do que Deus fez. Porque Deus não me fez assim chata. Não, as crianças comem no sofá. As crianças comem bolacha, derrama suco. Daqui a pouco não vai estar mais. Não vai estar mais, gente. Aí eu vou lá, limpo, passo aspirador. Boto uma manta em cima. Sabe? Porque a gente precisa, de fato, aproveitar a vida. De uma forma leve. Ser legal. Ser uma mãe legal.
Jesus era legal, gente. Ele era festeiro. Olha, se tivesse uma oportunidade, ele já queria fazer uma festa, já queria assar um peixinho. Ele era assim. E nós somos filhas dele, então a gente tem que ser legal. Em nome de Jesus. A versão legal hoje está sendo ativada na sua vida. Você crê nisso? Amém? Essa é a nossa versão original. Não aceite coisa falsificada. Tudo que é ruim é falsificado. Amém? Então vê se você não está uma falsificada ambulante aí. Meu Jesus. Seja de verdade. É mais bonito, gente. Como é lindo quando a gente vai conversar com alguém, aconselhar alguém, e a pessoa fala assim, pastora, eu errei. Eu errei. Eu não queria ter errado. Mas eu errei. E também quando tu reconhecer o teu erro, não te justifica. Porque se a gente errou, a gente errou. É tão bonito a gente ser de verdade. E a gente reconhecer que nós erramos. Amor, eu errei. Aí eu falei para ele, verdade, amor. Ui. Deixa ele brincar, deixa sujar o tênis. Deixa, né? Deixa sujo. É que a gente fica pensando, o que os outros vão pensar de mim, né? O tênis sujo. Será que a doutora viu o tênis podre dele? A gente fica pensando o que os outros vão pensar da gente. Não interessa o que os outros pensam. O que Deus pensa sobre nós. E isso importa. Porque Ele sonda o teu coração. Ele sabe quem você é. Ele sabe se você está sendo de verdade ou uma versão falsificada. Seja de verdade. Seja original. Peça um coração igual ao do nosso Jesus. Talvez o seu coração esteja cheio. As coisas que você passou pela vida, o que você carrega, não cabe nem nessa mala. Não tem nem como Deus te enviar. Não tem nem como Deus te soprar. Porque é tanto peso que você carrega, como que Deus vai? Como que vai fazer? Não. Em nome de Jesus, nós vamos colocar tudo diante do altar. E hoje nós vamos com o coração bem lindo para casa. Novinho. Novinho. Sabe quando a gente abre, assim, um tênis, uma roupa, ou uma coisa nova, uma geladeira, uma coisa assim, vem aquele cheirinho de novo, não vem? Eu sinto o cheiro de novo, em nome de Jesus. Não aceite uma versão que não seja a original. Você é filha, você é amada, você é escolhida. Deus te ama. Deus desenhou você por completo, Ele não errou. Deus te ama. Olhe para a irmã que está do seu lado e fala assim, você é a amada do Senhor.